A paz do Senhor, amados. É com grande alegria, vamos à nossa primeira meditação, que é sobre a origem da Bíblia, a origem da palavra. Mas antes de nós entrarmos no assunto da palavra especificamente, eu trouxe para os irmãos aqui um exemplo. Alguns já conhecem, outros talvez não conheçam. E seria importante que a gente falasse sobre esse assunto. Como mostra aí o desenho, temos aí o nosso calendário como um calendário cristão. Significa que o calendário cristão é a referência da contagem dos anos. Ou seja, quando nós falamos no Novo Testamento, nós dizemos que os anos é depois de Cristo. Então, parte do princípio do nascimento de Cristo, o ano 0. O ano século 1, século 5, século 20, como está registrado aí, DC, depois de Cristo, até nossos tempos. Quando nós falamos no Velho Testamento, a história de Israel, os profetas, falamos AC, antes de Cristo. Observe que os dois lados eles vão aumentando. Quer dizer, depois de Cristo nós vemos uma sequência, uma sequência crescente para o futuro, E quando nós falamos antes de Cristo, nós temos uma sequência, só que é uma sequência para o passado. E por esse motivo, nós vemos que no passado vai chegar um momento que nós não vamos ter uma referência de anos, ou de séculos, Isso por quê? Porque é questão da origem, Para que a gente possa entender qual é a complexidade, é a seguinte: quando Deus, em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, aonde houve a formação, não existia escrita lá, uma testemunha humana lá. Ela veio ocorrer após Adão. A partir de Adão, todo o seu conhecimento, toda a sua vivência com Deus, isso era registrado na mente dele. E provavelmente deve ter passado para outros, tanto Adão como Eva. E o interessante é o seguinte, que naqueles momentos, até o século 30 a.C., mais ou menos esse período aí, não existia uma escrita, não existia assim o registro dos acontecimentos. E na época, por exemplo, no Egito, se fazia uma comunicação escrita, através de símbolos, como estou mostrando para os irmãos aqui, E também eram feitos registros em pedras, Como a gente vê sobre a questão dos 10 mandamentos. Primeiramente, todo esse trabalho de registro, ele é conduzido pelo Espírito Santo, É o Espírito Santo que faz a condução, que a pessoa vá e registre o que Deus assim ordenou. E interessante que quando nós não tinha escrito, passava de pai para filho, Então há algumas referências em relação aos meus pais, Quando eles falam sobre os pais, significa o quê? Que ele está falando do registro que o pai fez. Foi o pai que fez o registro, não foi que ele leu em algum lugar, foi o pai que fez o registro. Então, esses registros eles são chamados de tradução oral, de pai para filho, tradução oral. E com o advindo da surgimento da escrita, inicialmente, como eu já falei, os egípcios faziam com desenho, depois começou a escrita na pedra. E aí, depois, nós temos também um exemplo aqui, que é o papiro. Então, o papiro também faz parte de um local, onde foi escrita, e o papiro vem de uma planta. E essa planta, ela também não ia ser muito encontrada, fácil acesso,
Então veja como o carinho de Deus traz para nessa época, e as escritas passaram a ser feitas em pergaminho. O pergaminho, na verdade, a origem dele, do pergaminho, é a pele de animal, normalmente usada das cabras, né? Pele de animal, que era curtida, né? Flexível, se tornava flexível, e ali fazia-se o registro. E isso aí veio ao longo do tempo, houve uma mudança, houve as linguagens, enfim, veio se registrando em pergaminho, que era muito mais fácil do que de achar, né, de encontrar, do que o papiro. Bom, irmãos, essa é a informação que eu queria passar para os irmãos. E qual seria a importância dessa lição? A importância é que, para fazer o registro, Deus agiu de diversas maneiras. Deus fala em sua palavra que ele fez muitos feitos que não caberiam em um livro. Então, existem muitos registros em papiros da observação de cada um que recebeu a ação de Deus na sua vida, tá? E nesses papiros, né, esses documentos, que ele é dono do tempo, ele é dono de todas as realizações. Amém? Deus abençoe os amados. Até a próxima meditação.